Podemos perceber muitas vozes para seguir hoje em dia. A gente tem a internet, onde tem vários vídeos aqui no YouTube, tem vários vídeos em outros locais, temos redes sociais, temos muitas outras coisas, podcast, e a gente tem muitas vozes para seguir, muitas opiniões para poder entender e compreender o pensamento daquela pessoa em relação a determinado assunto, seja qual ele for. Existem muitas vozes para seguir, mas você tem ouvido a voz de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu ouvi um podcast esses dias que estava falando sobre caçar Deus, sermos caçadores de Deus. Eu falei, oxe, peraí, como assim ser caçador de Deus? E eu continuei ouvindo aquilo ali. E aquele rapaz falou o seguinte: nós temos que olhar para a natureza e perceber Deus. Olhar para nossas redes sociais, olhar para o YouTube, olhar para os nossos relacionamentos, para todas as coisas e perceber Deus em todos esses lugares. Então, o que a gente pode ter na nossa mente é que Deus, ele está em todos os lugares. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Então, por exemplo, se a gente olha para a natureza, o pensamento lógico que tem que vir na nossa mente é que existe alguém por trás de tudo isso. E eu chamo essa pessoa, a Bíblia também, de Deus. Por causa das diversas vozes que a gente ouve no nosso dia a dia, muitas pessoas estão tendendo a ir por caminhos contrários da Bíblia. E é muito legal a gente entender o que a própria Bíblia fala sobre a voz de Deus. Lá em João 10, ali no versículo 27, vai falar bem assim pra gente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que a gente pode tirar de tudo isso é que se a voz que nós estamos ouvindo nos leva ao contrário da vontade de Deus, nós não, na verdade, somos provavelmente ovelhas de Deus. E só está em Deus quem segue a Deus. Imagina o seguinte cenário: toda a humanidade está indo a um precipício. E a vida tá normal, mas lá na frente, Deus sabe que vai ter um precipício ali que todas vão cair. E então, Deus, ele fala, e algumas pessoas se viram e vão no caminho contrário daquele abismo. É exatamente esse cenário que vem na minha cabeça quando eu vejo que todos estão perdidos e todos que não estão em Deus estão indo para um abismo, estão indo para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando essas pessoas, elas se viram para aquela voz, que é a voz de Deus, elas vão para o caminho contrário daquele abismo e todas as coisas que elas vão fazer estão de acordo com Deus, com o agrado de Deus. E essas pessoas, elas vão em direção a essa voz porque Deus quer que essas pessoas o sigam. Olha só como continua o versículo 10. Vou ler de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Então não tem chance de nós perecermos se estivermos em Deus. Ninguém as pode arrancá-las da minha mão. Então nada do que aconteça na sua vida pode te tirar das mãos de Deus, porque Ele determinou que você deve estar sempre nele. Nós não podemos ter em mente que a nossa salvação está nas nossas mãos. E o fato de sermos ovelhas é porque Deus nos escolheu para ser ovelhas e nos deu para o Filho. E nada do que nós possamos fazer vai nos tirar isso. Só que aí o pensamento que vem na cabeça é: ok, se eu estou nessa situação de poder ser ovelha e nada do que eu vou fazer vai me tirar das mãos de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser? Aí que mora o desafio. Porque se você está ouvindo todas essas vozes que são externas e está seguindo todas as vozes que não são a de Deus, muito provavelmente você não é ovelha, você não está em Deus e ainda está indo em direção àquele abismo que a gente falou no início do vídeo. Ouça a voz de Deus, e a melhor forma de ouvir a voz de Deus é por meio da palavra que Ele deixou. Leia mais a Bíblia, considere Deus em primeiro lugar, e então pegue uma parte do seu dia e faça aquilo que você deve fazer, que é saber mais de Deus por meio da palavra dele. Existem muitas pessoas que não sabem
que elas estão indo para esse grande abismo. Então, faça o seguinte, pegue esse vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e abençoe a vida dessas pessoas que precisam tanto ouvir a voz de Deus. E essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.